Páscoa, qual o seu significado? Por que não uma pomba, um canguru, coelho? E afinal, coelho bota ovo? Bom, coelho da Páscoa coloca ovo de chocolate, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessa história, nessa tradição. E afinal, você conhece? Não. Então te segura bem na poltrona, amarra bem o cinto da curiosidade e vem com a gente para mais uma viagem na história e no conhecimento. Saudações da Fronteira da Paz, eu sou o Fernando Ravara, esse é o programa Recute, o Ravara na Cultura, o programa que te traz cultura, humor e muito conhecimento. Pois é, Páscoa, fartura, nós os mais gordinhos assim amamos essa data só pelos chocolates, pelas barras, pelos ovos. O problema é que um ovinho de 100 gramas por R$90, Bom, e aí pelos peixes, os peixes são ótimos, né, e tal. Bom, aí depende de onde tu tá, né? Se a gente tá mais na fronteira, o peixe é mais de água doce, não tão longe, né? Mas afinal, a tradição é maravilhosa, espetacular, é uma coisa milenar. E a gente, né, vive, principalmente quando é criança, um momento mágico, um momento onde procurar os ovos e tal. E sempre é bacana. Vamos dar uma olhadinha como é que essas coisas são, vamos dar uma olhadinha como são as crianças e a família com essa relação. A Páscoa, principalmente para as crianças, é um momento mágico. Faz parte da criação e da formação da infância de todos nós. Para muita gente, a procura dos ovos representa um momento em família entre as crianças, os pais e os avós. Sobretudo fazer o caminho com as patinhas e ter a cestinha dos chocolates. É preciso ressaltar que essa é uma tradição que ganhou força a partir do século XVII. Pois a forma como a infância era vista pelo mundo adulto começou a se modificar e passou a ser vista como um momento preparatório para a vida adulta. Segundo o Mundo Educação UOL, esta transformação no modo como a infância era entendida contribuiu para o costume e para a comemoração de feriados como a Páscoa. Essas festas transformaram-se em celebrações mais caseiras e voltadas para o ambiente familiar. Nesse sentido, os ovos de Páscoa e o coelho de Páscoa foram símbolos importantes que consolidaram a mesma, como um feriado doméstico. Essas festas fazem parte de diversas culturas, o ato de pintar ovos de galinha e pendurá-los em árvores ou pequenas plantas em casa, na Alemanha e na Áustria principalmente, bem como as brincadeiras típicas dessa data como o fundo religioso. Muitas brincadeiras típicas dessa época fazem parte da tradição, como correr com uma colher levando um ovo na ponta, guerra de ovos, cada oponente tinha um ovo de uma cor e tentava quebrar o do outro sem estragar o seu. Mas a brincadeira mais típica é que iniciamos esse vídeo, que é aquela de esconder os ovos. Existia também uma famosa tradição que escondiam-se vários ovos em vários locais. Quem conseguisse achar mais ovos ganhava esta brincadeira. A Páscoa, ela tem aquela origem lá dos judeus, quando eles saem do Egito, né, na chamada passar, ou a passagem. E isso se torna também na tradição cristã, com relação ao Jesus ser o Cordeiro de Deus e tal. E a gente precisa entender como é que funciona essas coisas, da onde saiu esse coelho, né? Vamos dar uma olhadinha como é que começou toda essa tradição e vamos ver da onde que saiu o coelho e de onde é que saiu o ovo. Vamos lá. A Páscoa para os hebraicos ou pelos judeus é conhecida como Pesach, o que significa a passagem. Para eles, a Páscoa judaica é uma tradição milenar, que lembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Lembram dos 10 mandamentos da abertura do mar de juncos? Segundo a Agência Brasil, para celebrar o Passá, o povo judeu se utilizava de várias refeições e narrativas que são intercaladas, como forma de reforçar o significado da data para os judeus, bem como um ensinamento para as crianças e novas gerações. Para o cristianismo, a Páscoa é uma comemoração da volta de Cristo, que foi sacrificado na cruz como Cordeiro de Deus, e volta à vida após 3 dias. Uma tradição com mais de 2000 anos, como símbolo da ressurreição de Cristo, o qual vem da Quaresma, ou 40 dias depois do Carnaval. Como as suas datas não são fixas, ela influencia nas demais datas religiosas cristãs. É preciso ressaltar que na tradição judaica, a 10ª praga, ou seja, a morte dos primogênitos, os judeus sacrificaram um cordeiro e utilizavam o sangue para marcar as casas judias, onde o anjo da morte não iria entrar. Para o cristianismo, Jesus é o Cordeiro de Deus, por isso essa conexão de Páscoa. Coelho da Páscoa é conhecido como importante símbolo da Páscoa, celebração cristã que comemora essa ressurreição de Jesus Cristo.
Essa figura se estabeleceu como símbolo pascal a partir do século XIX. A história de uma lebre de Páscoa que entrega ovos vem sendo contada no folclore alemão desde o século XVII. A Páscoa, a primavera e os coelhos e os ovos compartilhavam uma ideia comum, o nascimento e o renascimento. Segundo a National Geographic, o coelho vem sendo por muito tempo um símbolo da fertilidade, porque se reproduzem rapidamente. As fêmeas carregam sua ninhada por apenas 30 dias e podem dar à luz até 12 filhotes por vez. Ovos, claro, são outro símbolo do nascimento por excelência. E a primavera, quando a Páscoa é comemorada no hemisfério norte, é quando a natureza volta à vida. Colonos alemães trouxeram a tradição da lebre da Páscoa para a América. Tudo começou no estado americano da Pensilvânia e se espalhou dali. Por volta de 1900, as referências de uma lebre de Páscoa deram lugar ao coelho da Páscoa. Ovos de Páscoa. Os ovos são desde a antiguidade símbolos da vida. O ovo é um símbolo de vida e nascimento. Há diversas simbologias para os ovos. Há uma mitologia que diz que o universo veio de um ovo primordial. Nas civilizações como a Mesopotâmia e a egípcia, o ovo era símbolo de vida e nascimento. O povo persa decorava com ovos a comemoração no equinócio da primavera, próximo à data que comemoramos a Páscoa. A importância do ovo enquanto símbolo de renascimento esteve presente na cultura chinesa, por exemplo. A mistura das crenças e as influências culturais influenciaram a Páscoa, especialmente depois da expansão do cristianismo para a região da Mesopotâmia. Segundo o canal Nerdologia do YouTube, o ovo passou a representar a ressurreição de Jesus, pois o mesmo contém uma vida e sai da casca, que representaria a tumba de Jesus, o qual ficou para trás, uma metáfora, claro. Os ovos eram cozidos e pintados para serem diferenciados. Muitas vezes eram coloridos de vermelho, simbolizando o sangue de Cristo. Na cultura pagã europeia, os ovos eram ligados à deusa Eostre, da mitologia germânica, representada por uma lebre. Também era celebrada na primavera, quando a Páscoa acontece nesses países nórdicos. A decoração dos ovos era uma prática realizada por povos eslavos, na região atual da Ucrânia. Existem histórias do cristianismo ortodoxo que relacionam os ovos a Maria Madalena. E o ato de pintar ovos vermelhos nas regiões do cristianismo ortodoxo era muito comum. Mas, afinal, e o tão falado ovo de chocolate? Os primeiros ovos de chocolate remontam ao século XIX. Se enchiam de chocolate cascas de ovos de galinha. Há uma briga entre alemães e franceses por esta tradição, que ambos dizem serem protagonistas. Mas esses ovos que vemos grande hoje foram os britânicos que criaram o ovo maciço, lá em 1873. Pois é, essa tradição tão legal, tão maravilhosa, né? Que a gente passa e relembra tantas coisas, passa com os sobrinhos, com os filhos, enfim, com a família tão legal. Por isso, aquele pessoal que é mais religioso curte muito mais, né? Tem essa coisa mística, e o pessoal que não é, gosta mais do feriado, mas também gosta dos chocolates, essa é a verdade. Mas afinal, quando você vai comprar esse chocolate, você compra chocolate ou você compra achocolatado? Bom, eu diria que a maioria do que a gente compra hoje no supermercado é achocolatado. Para ser chocolate tem que ter no mínimo 25% de cacau. Tem que dar uma olhadinha. Você lê ali o que come, a bula do chocolate? Porque a maioria no Brasil hoje vem com gordura trans, vem com gordura saturada, tem um pouco de soja e outras coisas. Mas afinal, você lê, escreve para mim aí embaixo, se você lê ou não. Na minha época era fartura mesmo, uma barra de chocolate era 200 gramas, uma caixa de chocolate era 450 gramas, hoje tudo encolheu, né? Inclusive o gosto, porque modificou muito. E a gente que tem mais umas calorias a mais, que conhece bem chocolate, como chocolate que sou, eu vejo que modificou muito. E você, o que acha? Deixa para nós no comentário aí, deixa um like para dar uma força para o nosso trabalho. Beijo no coração e até o próximo programa, pessoal.